A NVIDIA lançou um novo chip/processador de notebook, se chama RTX Spark. Basicamente nós temos 20 núcleos de CPU, uma arquitetura Blackwell RTX com 6.144 núcleos CUDA, que é a mesma quantidade de núcleos que tem uma RTX 5070 de desktop. Além disso, 128 GB de memória RAM unificada, DDR5 de 300 GB por segundo. Mas o que é esse chip? E calma, apesar dele servir sim para jogar, o foco não é esse. Eu vou explicar tudo para vocês nesse evento, inclusive eu vou dar uma estimativa de quanto é que vai custar essa brincadeira. Fala aí, galera, como vocês estão? Aqui é o Lipe. Bom, tá rolando a Computex lá em Taiwan e a NVIDIA fez um evento para apresentar os novos notebooks que vão vir agora com processador, e agora bem entre aspas, né, NVIDIA, porque não é só um processador, né, é tudo em um só, é um SoC, é um System on a Chip. Lá você tem o processador, a placa de vídeo, etc., tudo numa coisa só. A grande concorrente dela neste exato momento é a AMD com o Ryzen AI Max Plus 395, né, processador esse que a gente já viu aqui no canal, que tem, por exemplo, no ROG Flow Z13, tem, por exemplo, no próprio Asus ProArt, tem alguns notebooks aí que a gente já viu com esse Ryzen, mas aqui a brincadeira ficou ainda mais séria. Vamos do começo. Primeiro, já tem marcas anunciadas, já tem modelos anunciados, né? Você tem Lenovo, você tem Asus, você tem Dell, tem várias marcas aí que já anunciaram seus modelos com esse chip da NVIDIA. E o que é esse chip da NVIDIA? O primeiro foco principal são notebooks que vão ter uma bateria que duram o dia inteiro, óbvio, isso aí a gente já está acostumado desse tipo de chip, né? Mas que não só a bateria dura o dia inteiro, a gente está falando de um dos notebooks mais capazes e mais fortes do mundo, mas não só notebooks, máquinas em geral, mais fortes do mundo para gerenciar IA, para você gerenciar e usar modelos e agentes de IA. Mas o que são agentes de IA? Bom, imagina o ChatGPT. Quando você pede alguma coisa para ele, você pergunta alguma coisa e ele te responde, ou ele te dá o caminho de como fazer. Bom, ele está sendo uma inteligência artificial, ele está buscando ali coisas na internet para te dar essa resposta. Um agente de IA é aquilo que quando você pergunta, você não só recebe uma resposta, mas você já recebe aquilo pronto. Olha, imagine como o Photoshop, por exemplo, que agora tem uma função onde você consegue selecionar a camisa de alguém na foto e pedir para ele trocar a cor daquela camisa, mas não só isso, fazer toda a edição da foto. Ou um outro software que ele consegue animar aquela imagem, enfim, ele já te entrega aquilo pronto, ele não só te dá a resposta de como fazer. Isso é um agente de IA, é aquilo que faz aquilo para você, tá? Bom, quando esses agentes estão trabalhando, eles funcionam na nuvem, né? Então tem algum servidor em algum lugar do mundo com supercomputadores que processam tudo isso, manda para a nuvem e recebe a resposta na tua casa. Inclusive, é por isso que a memória RAM tá cara, porque esses servidores precisam de muita RAM e a memória RAM precisa ser muito rápida. Guarda essa informação porque vai ser interessante daqui para frente, tá? Agora, é o seguinte. Imagina você conseguir fazer isso literalmente, de verdade, sem precisar de internet. Atualmente você precisa de internet. Por mais que algumas empresas lancem chips aí que falam que você não precisa de internet, a verdade é que você não consegue fazer a mesma coisa que esses softwares ou que esses programas de IA fazem usando grandes servidores, porque são super PCs. Só que é aí que entra esses notebooks RTX Spark. Na teoria, vai ser realmente super PCs. Como nós estamos falando de 128 GB de memória unificada, nós estamos falando de mais de 120 milhões de parâmetros por segundo que você consegue gerar com inteligência artificial. Para você ter noção, até o momento, se você pegasse um super computador gamer com RTX 5090, não estou falando de notebook não, estou falando de computador gamer, com uma RTX 5090 com o melhor processador do mercado, você não conseguia gerar tantos parâmetros de IA quanto se você pegasse, por exemplo, um Asus ROG Flow, sim, esse tablet aí que vocês estão vendo, porque ele tem 128 GB de memória RAM unificada, que está dentro do chip ali, né? E o fato de ter tanta memória RAM e essa memória RAM ser unificada, ela tem uma velocidade absurda. Com um ROG Flow desse, em termos de parâmetro de IA, você gerava muito mais parâmetro do que um super PC com RTX 5090. Mas agora você vai conseguir fazer com um notebookzinho também, com o meu caso de qualquer outro notebook que vai ter essa tal dessa RTX Spark. Só que não dá para fazer isso sozinho, você precisa de uma integração com o sistema operacional. E daí entra uma parceria da Microsoft com
a Nvidia. E aí a explicação desses dois tweets aí que a gente viu essa semana, onde a Microsoft e a Nvidia postaram juntos: esta é a nova era do PC. Por quê? Porque para que isso funcione, para que você possa ter o acesso completo a esses núcleos CUDA dentro do processador e fazer com que isso funcione com essa arquitetura que antes era só na placa de vídeo, mas agora está no processador, você precisa que o sistema acompanhe. Mas é claro que também tudo isso gera um questionamento em relação à privacidade, né? Você tem um sistema que tem um acesso completo ao seu chip, precisa ter essa integração, essas coisas, para que o modelo de IA que você esteja usando ou esteja programando de fato acesse completamente não só o sistema, mas o seu hardware, né? Bom, as empresas anti-malware vão ter que trabalhar bastante para não deixar nenhum malware chegar nesse nível de hardware, né? Outra coisa é que esse chip também já tem tudo que uma placa NVIDIA tem, tá? RTX, você tem DLSS, você tem tudo que uma placa RTX faz, esse processador faz. Tudo numa coisa só. Ah, ele equivale a qual placa de vídeo? É muito difícil a gente falar isso, tem que testar. Mas, de fato, é basicamente uma RTX 5070 de PC, porque nós temos a mesma quantidade de núcleos. Eu não sei o TGP disso, eu não sei como isso vai funcionar na prática, mas, na teoria, a placa em si é uma RTX 5070 de PC, junto com um processador de 20 núcleos e uma memória unificada. Assim, é impressionante. Já dá para imaginar o preço disso, né? O segundo uso é criação. Criação de conteúdo, seja vídeo, foto, projeto 3D. Primeiro porque, óbvio, você tem uma máquina incrível. Você vai ter computadores finos, leves, né? Computadores para trabalho mesmo, só que muito fortes. Provavelmente nos top notebooks fortes que você tem hoje vão ser esses daí. Mas não só por isso. Agora a Nvidia ela fez uma parceria com a Adobe e você vai ter um codec, e não só codec, você vai ter uma otimização específica para o Photoshop e para o Premiere. Na teoria, então, vai ficar ainda melhor trabalhar com esses dois softwares, claro, com todos os outros também, mas com esses dois específicos vai ser uma otimização bem focada nesse chip. Interessante, cara. Tô curioso para ver isso aí funcionando. Eu imagino tempos de render absurdo. Falando em tempo de render, a Nvidia na sua apresentação mostrou que esses notebooks vão ser capazes de editar vídeos em até 12K de resolução 422. É simplesmente absurdo, né? Eu não consigo nem imaginar. Pra você ter noção, você pega computadores absurdos hoje em dia, você coloca um vídeo em 8K e é difícil você dar play na timeline. 12K aí você fala assim, pô, mas ninguém vai editar vídeo nessa resolução. Alguém vai. Eu não, você talvez também não, mas alguém vai, tá? Vídeos publicitários, tem alguns tipos de vídeos que são gravados em resoluções altíssimas para que depois você possa dar um zoom bem específico em alguma parte, então é possível, mas a questão não é você editar um vídeo em 12K, mas sim a possibilidade de você editar, sei lá, trocentos arquivos em 4K e aí você não tem, né, enfim, o negócio é doido. E por último, jogar. Mas gaming. Tem algumas demonstrações de jogos também na apresentação da Nvidia, só que essa é a última coisa que você vai fazer nesse notebook. É claro que dá para fazer isso, mas você consegue jogar hoje com uma qualidade muito boa, pagando muito menos do que provavelmente esse notebook vai custar. Por isso que o foco não é jogar, o foco é trabalhar mesmo, principalmente com IA ou com criação. No último caso, é óbvio que vai dar pra jogar. A gente tá falando de uma RTX 5070 de desktop, não importa o TGP disso daí, que vai ser bom pra jogar, a gente já sabe que vai, e tudo isso somado ao fato de que vai ter uma bateria que vai durar muito tempo, afinal de contas você não tem uma GPU dedicada, é só um chip em si, né? Vai ser incrível, eu imagino a quantidade de FPS que vai gerar no CS, no Counter-Strike, e no Valorant, então, meu Deus, vai ser um negócio assim, jogos CPU Bench, vai ser um negócio absurdo, e creio eu, né, para poder rodar isso aí vai ser maravilhoso. Mas a questão é o preço. A gente sabe que já tá caro essas coisas. Se a gente pegar, por exemplo, o ROG Flow, que não tem nada a ver com esses notebooks, tá? Mas é um tablet e que tem ali uma CPU bem parecida, que é o Ryzen IMAX Plus 395. Bem parecida mais ou menos, né? Porque na parte de GPU, esse da Nvidia dá um pau nesse daí da AMD, mas tudo bem. É um aparelho que nos Estados Unidos já tá custando ali por volta dos $3.000.
Então a gente pode esperar que esses computadores aí, esses notebooks, cheguem por pelo menos 4 mil dólares, se é que não vai chegar por mais que isso. A não ser, claro, que a Nvidia faça um milagre, mas eu duvido, a memória RAM tá cara e isso daí tem como base 128 GB de memória RAM, então eu acredito que seja 4 mil dólares o preço base nos Estados Unidos, o que na conversão direta já dá uns 20 mil reais. Mas assim, se entregar tudo isso que estão falando, se entregar tudo isso que a Nvidia apresentou no evento, vai valer cada centavo. Assim, vai ser literalmente a melhor máquina, não só de notebook, tá? Máquina em geral que você pode ter para criação e para IA. Bom, e mais uma vez, bom, Felipe, mas aí eu compro um notebook gamer. Não dá para fazer a mesma coisa. Não dá para fazer. Só dá para você jogar, mas IA, criação... Enfim, vou estar nos Estados Unidos essa semana, mas obviamente... eu acho que não vai dar pra encontrar lá, nem essa semana, nem a semana que vem, um notebook como esse. Se der, obviamente eu vou comprar e vou gravar pra vocês, mas ainda assim, quando lançar, independente de quando for, eu vou atrás pra comprar. O que você achou disso? Comenta aqui o preço que você acha que vai chegar no Brasil, porque alguém vai lançar no Brasil, isso é certeza. Alguma hora vai chegar. Comenta aí a bolada. Tamo junto, galera. Valeu e falou. Tô animado. As coisas estão ficando legais.